Olá pessoal, eu sou a Bruna Pati, professora de Biologia e Ciências e youtuber, e estamos aqui para mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje é as células imortais de Henrietta Lacks. Só que antes da gente falar sobre o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Me ajudem a levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Lembrando que eu também estou com uma campanha no Apoia-se. Com qualquer valor você me ajuda a continuar esse trabalho. Vamos? O tema do vídeo de hoje é as células imortais de Henrietta Lacks. Eu tô aqui para contar para vocês a história de Henrietta, uma das mulheres mais injustiçadas da história da ciência e medicina moderna. Henrietta Lacks nasceu em 1920 na Virgínia, filha de Benjamin e Eliza Lacks. Em 1942, ela se muda para Baltimore em busca de trabalho com seu marido, que também era seu primo. Em meados de 1951, com apenas 31 anos de idade, Henrietta começa a sofrer fortes dores abdominais e sangramentos fora do período menstrual. Quando ela já não estava mais conseguindo lidar com as fortes dores e com os sangramentos, ela foi levada para o hospital Johns Hopkins, que era o único hospital que atendia negros no estado. E aqui é importante destacar, Henrietta era uma mulher negra, pobre e quase sem nenhum estudo. Então ela foi levada para esse hospital. Chegando lá, o médico que a atendeu retirou um pedaço do tecido do útero de Henrietta para verificar o que era e fazer biópsia. E aí eles descobriram que era um câncer de colo de útero extremamente agressivo, mas era um pouco diferente do que eles estavam acostumados. Quando visto no microscópio, o tecido era meio arroxeado, brilhante, do tamanho de uma moeda e que sangrava facilmente quando tocado. Foram feitos diversos tratamentos em Henrietta, tratamentos inclusive extremamente agressivos, mas infelizmente em outubro de 1951, Henrietta veio a falecer em decorrência desse câncer. O que impressionou os médicos foi que esse tipo de câncer dava uma sobrevida de 5 anos, no mínimo, para as pacientes que chegavam lá sofrendo com essa enfermidade. E o câncer de Henrietta se alastrou e em poucos meses tomou rins, bexiga e intestino. Quando o médico tirou um pedaço do tecido do útero da Henrietta para fazer biópsia, ele guardou um pedaço do tecido do útero de Henrietta, sem perguntar se podia, ou seja, sem o conhecimento e o consentimento, nem de Henrietta, nem da sua família. E isso era uma prática extremamente comum na época, porque não havia nos Estados Unidos nenhuma legislação que falasse sobre a propriedade do tecido de uma pessoa. E lembrando, nós estamos falando do sul dos Estados Unidos, na época da segregação racial e de uma mulher negra e pobre. Portanto, não considerada sujeito de direitos. O médico que fez a retirada desse tecido, que era o George Gay, ou Guy, eu não sei como se pronuncia na realidade, ele estava procurando células humanas que fossem capazes de sobreviver fora do corpo humano, ou seja, em laboratório, in vitro. Até aquele momento, ele não tinha obtido sucesso. Qual não foi sua surpresa quando ele colocou as células de Henrietta no microscópio e elas conseguiram sobreviver fora do corpo de Henrietta? E não só isso. A cada 20 ou 24 horas, as células dobravam de tamanho. Por isso, essas células elas começaram a ser chamadas de células imortais. Foram as primeiras células a serem cultivadas em laboratório, in vitro, fora do corpo de uma pessoa, e hoje é a linhagem celular mais estudada no mundo. Ou seja, com a quantidade certa de nutrientes, essas células ficavam se multiplicando indefinidamente em locais onde outras células humanas morreriam. Por isso, elas foram chamadas de imortais. O segredo da imortalidade das células de Henrietta permaneceram desconhecidos até a década de 90. E aí, nessa época, descobriram o motivo. Nós temos em todas as nossas células humanas a molécula de DNA. Essa molécula de DNA contém as nossas informações genéticas. Isso vem do nosso pai e da nossa mãe. Na hora que essa molécula é sintetizada, pode haver mudanças em relação aos nossos pais, que é o que a gente chama de mutações. A maior parte dos cânceres, eles são causados por mutações na molécula de DNA. O que é um câncer? É uma célula que não para de se dividir.
ela fica se dividindo continuamente e forma uma massa de células. Em linhas gerais, as células vão se dividir, isso é normal. Então, quando a gente está na barriga, né, da mãe, se desenvolvendo, quando a gente está crescendo durante a infância, adolescência e até mesmo quando a gente é adulto, algumas células nossas vão fazer divisão celular por conta de renovação, né, entre outros motivos. Só que chega um determinado momento que essas células envelhecem e param de se dividir. Com o câncer, elas não param de se dividir. E foi o que aconteceu com as células de Henrietta. Com essas células, os cientistas descobriram a existência da enzima telomerase. A enzima telomerase é que vai coordenar a renovação desses cromossomos, né, em linhas gerais da molécula de DNA. Então, com as células envelhecendo, essa telomerase sofre um desgaste e a célula para de envelhecer. Com as células de Henrietta, isso não ocorria e ela continuava se multiplicando indefinidamente. Essa linhagem de células recebeu o nome de HeLa, por conta da Henrietta Lacks, HE, né, de Henrietta, e LA de Lacks. E os cientistas, eles especulam por que essas células são tão especiais, imortais, né, e não param de se dividir. Então, eles acreditam que seja por conta da agressividade do tumor, pelo fato das células terem várias cópias do HPV, né, do papilomavírus humano, e pelo fato de Henrietta ter sífilis, né, o que comprometia o seu sistema imunológico e dava condições para que o câncer conseguisse se propagar. Então, o Dr. Gay, ele fez a propagação dessas células, criou a linhagem celular e repassou para diversos pesquisadores, naquela época de forma gratuita. Depois, essas células passaram a ser comercializadas. Toda a indústria da biotecnologia multibilionária se fundou com base nas células HeLa. Eu vou falar já para vocês algumas das aplicações e elas estão presentes em todas as atividades biotecnológicas que a gente conhece hoje em dia. Para vocês terem uma noção, um lote de células HeLa pode custar entre $10 a $10.000. Lembrando, a família de Henrietta não sabia, até bem pouco tempo atrás, de que a célula da sua mãe havia sido retirada e de que ela estava sendo utilizada em diversos experimentos e inovações biotecnológicas e comercializada. A família de Henrietta teve 5 filhos extremamente pobres e que não conseguiam pagar nenhum plano de saúde. Enquanto isso, a indústria da biotecnologia estava ganhando bilhões com o corpo de Henrietta. Algumas das aplicações, né, que são inúmeras, eu separei aqui algumas para falar para vocês. São a vacina da poliomielite, né, que foi feita em 1954. Então, a poliomielite é uma doença que atinge principalmente crianças, né, levando à morte ou à paralisia. Hoje em dia tem vacina para isso. E essa vacina só foi possível por conta das células HeLa. Porque já existia uma vacina em estudo, mas necessitava de uma célula humana para se fazer teste, para ver como é que essa vacina reagiria em uma célula humana. Então, eles fizeram com as células HeLa. Um outro exemplo de aplicação, eles conseguiram conhecer, compreender melhor o vírus HIV. As células HeLa foram para missões espaciais para se verificar como que células humanas se comportavam em gravidade zero. Foi utilizada na indústria do cosmético para ver o que aquele produto causava numa célula humana, as possíveis reações. Pesquisas para cura e tratamento de câncer, doença de Parkinson, hemofilia, estudo da telomerase, que foi aquela enzima que eu expliquei para vocês o que é, cromossomos. Inclusive, foi por conta das células HeLa que a gente conseguiu confirmar que existiam 46 cromossomos, usualmente, em cada célula humana, e mais recentemente as células HeLa foram utilizadas para as vacinas de Covid. Então, olha quanta coisa foi feita com essa célula. Além da contribuição científica enorme, milhares, bilhões de dólares foram movimentados. E eu repito, a família de Henrietta não viu R$1 desse dinheiro. A família de Henrietta só sabe da existência dessas células em 1973. Então, isso aconteceu em 1951 e apenas em 1973 a família consegue descobrir o que ocorreu. E por que eles descobriram? Alguns médicos foram atrás da família para coletar células da família para ver se eles tinham as células HeLa igual a Henrietta, né? Porque eles estavam aí fazendo uma pesquisa sobre câncer e queriam saber. Agora você imagina, né?
Inclusive, essa história é contada no livro, que eu vou falar para vocês já já, que conta a história de Henrietta. Um dos filhos de Henrietta não tinha nem terminado o ensino fundamental. Um dos médicos chega para ele e fala: sua mãe ainda está viva, de certa forma, foi retirada uma célula dela que ainda está no laboratório. Enfim, imagina a confusão na cabeça desse homem, né? Ele disse na época: eu não sabia nem o que era uma célula, quanto mais o que eles tinham feito, né, com essas partes do corpo da minha mãe. Enfim, para a gente ver a injustiça disso. Mas quando a família tomou conhecimento maior do que estava acontecendo, acionou advogados porque eles tinham interesse numa compensação financeira e um reconhecimento da contribuição, mesmo que involuntária, da Henrietta Lacks para o desenvolvimento do conhecimento científico. E aí a gente tem algumas ações, né, de reconhecimento dessa história. Claro que não serão suficientes para apagar a violência simbólica, né? Lembrando que a gente está falando de uma mulher negra, pobre, de baixa escolaridade. Então a gente tem algumas ações de reconhecimento, né? Então, ela ganhou uma placa na Universidade Johns Hopkins, né, no prédio de ética que foi inaugurado, e aí contando toda a sua história. Ela ganhou, né, uma homenagem à sua história. Ela foi levada para o mundo através do livro A Vida Imortal de Henrietta Lacks, escrito pela Rebecca Skloot. Inclusive, a autora ela ficou mais de 10 anos pesquisando, fazendo entrevistas para escrever essa história. É um livro importantíssimo que colocou em evidência, que contou para o mundo essa história. Além disso, a própria autora do livro, Rebecca Skloot, ela organiza uma fundação com o nome de Henrietta. Nessa fundação, ela vai dar uma assistência financeira para as pessoas e os descendentes das pessoas que foram envolvidos em eventos científicos históricos sem seu conhecimento. Então, ela ajudou a família da Henrietta, mas não só. Ela também auxiliou os familiares dos participantes e voluntários do estudo de sífilis em Tuskegee. Inclusive, eu vou fazer um vídeo depois sobre essa história. Os estudos de radiação humana, né, as pessoas envolvidas nos estudos de radiação humana, entre outros. Também no mês passado, né, que fez 70 anos da morte de Henrietta, foi concedido um prêmio póstumo para ela na OMS. E seus familiares foram receber esse prêmio como reconhecimento da contribuição, mesmo que involuntária, da Henrietta Lacks para a ciência. E é interessante, né, que várias empresas aí do ramo da biotecnologia fizeram doações para essa fundação, né, e dizem estarem ajudando e contribuindo para que histórias como essa não se repitam, mas são empresas que se fundaram e enriqueceram com essa situação. Então, enfim, é uma coisa meio paradoxal. Como que está a legislação hoje, né? Os regulamentos atuais dos Estados Unidos mostram que o consentimento ele só é necessário quando a amostra é identificável, ou seja, só se tiver o nome naquela amostra que você precisa dar o consentimento. Então, se algum médico retirou um pedaço do seu tecido e não está com seu nome, não te pertence. Né? Inclusive, ocorreu um caso muito curioso na década de 70. Um paciente chamado John Moore, um paciente de leucemia, teve uma parte dos seus tecidos coletados e disseram para ele que seria apenas para fim de diagnóstico. Foi feita uma linhagem celular com base nessas células e um pedido de patente. Ele entrou na justiça e quando o caso chegou na Suprema Corte da Califórnia, foi dito que ele não tinha posse sobre o seu tecido corporal. A partir do momento que saía dele, não pertencia mais a ele. Ou seja, de acordo com essa legislação, as indústrias, enfim, podem ganhar bilhões em cima do tecido de uma pessoa e aquela pessoa não receber nenhum tipo de compensação financeira por conta disso. A partir dessa história, a gente consegue perceber como que as desigualdades sociais atravessam a produção do conhecimento científico. Inclusive, a gente pode usar essa história para pensar sobre a pandemia de Covid. Enquanto as células de HeLa eram utilizadas para fazer teste de vacina de Covid, as pessoas negras são as pessoas que mais morriam durante a pandemia de Covid, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E, inclusive, é a população que menos se vacinou ainda nos Estados Unidos e no Brasil, né, para a gente perceber como está tudo conectado. Nós, como professores de biologia, de ciências, como professores de forma geral, precisamos levar essas histórias para as salas de aula para debater com nossos alunos e com nossas alunas. Muito da produção do conhecimento científico foi feito com base nessas histórias
de opressão e de racismo. E a gente precisa falar sobre isso para que essas histórias não voltem a acontecer. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Eu vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Me ajudem a contribuir para a democratização do ensino de ciências. Lembrando que eu também estou no Apoia-se. Com qualquer valor, você me ajuda a continuar esse trabalho. Até a próxima!